Que a graça do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. O desafio do nosso Deus é sempre de nos conduzir a caminhos que glorificam e que agradem a Ele. E o importante de tudo isso é que nessa caminhada, o nosso Deus ele vai nos habilitando para que nós possamos, em obediência a Ele, nós tenhamos a recompensa daquilo que Ele estabeleceu para que nós possamos viver e andar e lucrar realmente dos desígnios e dos propósitos de Deus. Está relacionado na sua palavra para que os seus filhos desfrutem de tudo isso. Se nós olharmos Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, nós vamos observar exatamente o que o Senhor está estabelecendo na sua palavra. Diz: andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, o vosso Deus, para que vivais e bem e vos suceda, ou prolongareis os dias na terra que haveis de possuir. A gente observa a primeira parte do versículo, a parte A do versículo está falando de uma obediência. Deus ele estabelece a ordenança na sua palavra para que nós realmente venhamos a andar. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor. Então, a gente já vê a primeira parte, ele estabelecendo que só vamos conseguir andar nos caminhos do Senhor mediante uma obediência a Ele. E a recompensa para aqueles que estão dispostos a andar, trilhar pelo caminho do Senhor, assim como Ele ordena, para que nós vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, a obediência, em obedecer e em andar nos caminhos do Senhor, o resultado é a recompensa. A recompensa é que os dias seriam prolongados, os dias na terra que haver de possuir. Então, a gente observa que a obediência, ela sempre vai trazer para nós uma recompensa. O capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 8, a palavra de Deus diz que o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo na terra, Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará, não temas e nem te espante. A primeira coisa que a gente observa nesse texto é medo, o medo, né? E ele diz: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. O Senhor está dizendo para Josué: olha, não temas, assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. O Senhor está dizendo: olha, não tenha medo, porque eu estarei contigo. E a gente observa outra coisa importante, que o Senhor, ele vai encorajar Josué nessa caminhada. E ele diz que eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Ou seja, tu está sendo encorajado porque o Senhor, ele vai adiante de ti e o Senhor não vai desamparar e o Senhor não vai deixar Josué. E a gente vê quando ele não vai deixar e nem vai desamparar, ele diz: não temas e nem te espante. Ou seja, não fique triste, Josué, não temas e não te espante. Outra coisa importante, a gente vê só nesse versículo o medo, o encorajamento e a tristeza. Então, se nós abrirmos mão do medo e nós nos encorajarmos, certamente a tristeza da perca ela vai ser amenizada e nós vamos conseguir chegar no objetivo que Deus tenha estabelecido e ordenado na sua palavra. No Salmo 119, versículo 133, o Senhor ordena-os, ele diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apoderes de mim na iniquidade alguma. Então a gente vê uma ordenança de Deus: ordena os meus passos na tua palavra. O salmista está dizendo: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apoderes de mim a iniquidade alguma. Então, para que a iniquidade alguma não venha se apoderar do ser humano, do salmista aqui em questão, em destaque, ele ordena
os meus passos na tua palavra. Se a gente observar, voltar um pouco atrás nesse salmo, Salmo 119, versículo 105, ele vai mostrar uma coisa importante. Ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O versículo 9 desse mesmo salmo, ele diz: de que maneira purificará um jovem o seu caminho? Ele diz: observando segundo a tua palavra. Então a gente vai observar sempre a palavra de Deus que está nos conduzindo a uma condução que vai trazer para nós resultados satisfatórios, e quando esses resultados eles são aceitos, a gente vê que Deus ele vai se alegrar. Então, o resumo desse versículo, a gente percebe que tem três coisas em destaque aqui. Primeiro, ele fala do pecado. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim a iniquidade alguma, o pecado. E a outra coisa, ele fala do mal e, consequentemente, vai falar justamente daquilo que pode provocar tudo isso, que é o diabo. Então, a gente vê três coisas que devem ser observadas: o pecado, o mal e o diabo estão inseridos nesses versículos, e a gente tem que ter esse cuidado. Ordena os meus passos na tua palavra. Se Deus ordena os passos na palavra, essa palavra ela é a base para essa pessoa não incorrer no mal, na iniquidade alguma. Então a gente tem que estar atento para estas coisas. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Nós observamos isso em João capítulo 8, versículo 12. Jesus, aqui esse versículo, ele cita três coisas importantes. Primeiro que nós encontramos nesse versículo aqui, falou-lhes, pois, Jesus. Nós vimos Jesus. Outra vez ele dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E a outra coisa que a gente observa, Jesus, ele é a vida. E a outra coisa que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Então, três coisas importantes: Jesus, vida e o mundo. São fatores importantes para que nós não venhamos nos esquecer dessa palavra. Jesus, ele declara que ele é a luz do mundo. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele é a luz que traz justamente o que eu falei agora há pouco no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra encarnada. Jesus é a luz do mundo. E é importante nós observarmos que Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo de número 5, nós observamos que Paulo ele faz uma declaração e diz: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Paulo, justamente estamos falando de uma caminhada com Deus. Todos esses versículos que nós estamos citando, ele traz uma direção, uma condução, e para que nós tenhamos sucesso nesta caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Tessalônica, ele fala que o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Nessa caminhada nós vamos precisar realmente ser que o nosso coração ele venha a estar realmente encaminhado, o vosso coração no amor de Deus. Se nosso coração, o amor de Deus fazer parte desse coração, é claro que ele vai nos conduzir nessa paciência de Cristo. Vamos, como disse Paulo, suportando uns aos outros em amor. Então isso é importante nessa caminhada. E a referência que Paulo mostra aqui é que o amor e a transformação, esse amor, ele tem esse poder de nos transformar. É por isso que ele diz que se
que o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus. Esse encaminhar no amor de Deus está falando nesse processo de transformação. Se nós somos encaminhados no amor de Deus, passamos por esse processo de transformação e o que vai ser realmente produzido é a paciência. Olha que Romanos capítulo 5 mostra justamente sobre essa paciência nas tribulações que nós somos pacientes. Após o Senhor vosso Deus andareis e Ele temereis os seus mandamentos, guardareis a sua voz e ouvireis a Ele e servireis a Ele e vos achegará. Olha o que aqui Deuteronômio 13:4 está dizendo, que após o Senhor vosso Deus e andareis a Ele, andareis e a Ele temereis e os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis e Ele servireis e Ele vos enchereis. A gente observa alguns dados importantes aqui, que a primeira coisa que nós podemos observar aqui é essa admiração, né? Após o Senhor vosso Deus, após o Senhor, ou seja, após o Senhor, nós observamos uma coisa: andareis e a Ele temereis. Temer o Senhor não é ter medo, é temer, honrar e respeitar esse Deus, prestar a Ele o devido culto, a reverência, né? Sermos pessoas zelosas pelos seus princípios. Isso é temor, não é medo. Israel, muitos deles tinham medo de Deus e quando passa o momento do medo eles incorriam na apostasia e na desobediência. Mas quando você teme a Deus, você honra, você respeita, você obedece e submete a sua palavra. Então a primeira parte aqui é essa admiração, né? E temereis o Senhor e andareis a Ele e temereis. E os seus mandamentos guardareis. Quando você guarda é porque você ouviu, você entendeu, você observou que para ter sucesso na caminhada você precisa ouvir, você precisa entender, ter a compreensão. E quando você compreende, você não vai servir a outros ídolos, você vai servir unicamente o Senhor. E aí a gente observa claramente isso, que não servirás a outros ídolos, porque eles ouvireis a Ele, servireis, e a Ele vos encherá, Ele achegareis. Quando a gente ouve, quando a gente serve, a gente se chega para Deus. Mateus capítulo de número 10, versículo 38, nós vemos uma coisa importante. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nessa caminhada, Jesus está dizendo que cada um de nós temos que conduzir, carregar a nossa própria cruz. E carregar a nossa cruz vai implicar justamente no sofrimento, no padecer por Cristo. Carregar esta cruz vai trazer uma declaração que realmente nós estamos servindo a Jesus. Nós reconhecemos essa crucificação e em Cristo nós estamos crucificados. E quem não tomar a sua cruz e não segue após Ele, após Cristo, não é digno de Jesus. Nós só vamos ser dignos de Jesus, em primeiro lugar, quando nós entendermos o sofrimento de Cristo e estamos dispostos a sofrer por Ele. Segunda coisa é entender que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem nos rege, é Ele quem governa, é Ele quem estabelece o seu propósito. E a terceira coisa que a gente observa nesse versículo é que nós estamos crucificados em Cristo. É por isso que eu tenho que carregar a minha cruz. Jesus carregou a sua cruz por nós e nela foi pregado. E para mim ser um imitador de Cristo, eu tenho que carregar a minha cruz dia por dia, sendo um imitador de Cristo e me parecendo cada dia mais com Ele, entendendo o sofrimento da cruz. E quando eu entendo isso, eu estou disposto a carregar a minha cruz sem questionar
a vontade de Deus na minha vida. E é importante que Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos diz que, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O desafio de Jesus é: aquele que quer vir após mim, ele tem que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é renunciar às suas próprias vontades. É renunciar àquilo que você gosta, aquilo que satisfaz a sua carne, aquilo que satisfaz a sua velha natureza. Negar-se a si mesmo é não fazer mais o que eu quero, mas é estar em uma autodependência de Deus, porque agora é o governo de Cristo que está instalado em mim, e se esse governo está instalado em mim, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Paulo ele dá um exemplo do instalar desse governo na sua vida, que ele diz: olha, eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E hoje é muito difícil as pessoas se enquadrar dentro desses versículos, porque o que mais se vê hoje dentro desse conceito cristão é as pessoas querendo fazer o que querem, as pessoas querendo trabalhar para si próprio, agir por si próprio, tomar decisões por ele mesmo e dizer assim: Deus está comigo, Deus ele é o Senhor da minha vida. Mas como que Deus é o Senhor da tua vida se você só faz o que você quer? Você não obedece a sua liderança, você não está comprometido com a palavra, você vai na igreja no dia que quer. E que negação é essa? Que abnegação é essa? Que se as coisas elas não circularem em torno daquilo que eu quero, as coisas não vão acontecer. Então isso não é abnegação, isso não é negar-se a si mesmo, isso é simplesmente estar cumprindo um rito e naquilo que me satisfaz e naquilo que me agrada. Quando isso está fora desse conceito, eu já não faço mais parte dessa igreja, muito menos desse corpo. Então a gente tem que procurar entender realmente o sentido do versículo e o que é realmente você ser uma pessoa que negou-se a si mesmo, né? E Jesus ele deixa isso bem claro, chamando a si a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então a gente observa que a salvação ela está inserida nesse contexto, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Você é um salvo, você vai seguir Jesus. E outra coisa, você vai abrir mão do egoísmo, você vai deixar de ser egoísta, você vai deixar de pensar em si mesmo, você vai deixar de pensar só em você. Você agora vai negar-se a si mesmo, você vai renunciar esse egocentrismo, esse seu egoísmo, você vai renunciar a isso, para que você tenha condições de viver também para os outros e não para si próprio. Isso é importante a gente atentar para essa verdade. E Paulo ele vai fazer uma declaração justamente daquele que não vive para si, mas está disposto a viver para os outros. No que se diz respeito ao servir, Paulo diz assim: se vivermos no Espírito, nós andaremos também no Espírito. Gálatas 5:25, que Paulo está dizendo que esse Espírito ele promove vida. Se vivermos no Espírito, é o Espírito que me conduz, é o Espírito agora que é ele que rege a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito. O que a Bíblia diz? Aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados. Eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te conduz. É o Espírito Santo que ministra no seu coração, no seu entendimento. É ele que é o responsável por uma transformação da sua vida. Então, se vivermos no Espírito, se você tem uma vivência no Espírito, certamente, Paulo diz, nós andaremos também no Espírito. O Espírito não vai
está em você só no momento do culto. Pelo contrário, o Espírito de Deus, ele está em você. Paulo está falando de uma vivência. É algo que é contínuo. Se o Espírito está em mim, eu vou andar também no Espírito. Eu vou fazer a vontade dele, não vou andar segundo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E se eu vivo no Espírito e também eu ando no Espírito, Paulo ele traz uma recomendação lá no capítulo 5, no versículo 1 de Efésios. Paulo vai dizer assim: serdes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, ser um imitador de Deus como filhos amados, crianças. Interessante, pois se sermos imitadores de Deus como filhos amados, Deus está nos comparando aqui como filhos, como crianças. Criança no sentido de o pai, ele tem filhos, crianças, e são filhos amados. Então somos como crianças para Deus nessa condição de filhos. E como filhos de Deus, nós somos filhos amados, né? E é importante que Paulo fala que nós temos que ser, né, imitadores de Deus como filhos. O filho, Paulo faz uma relação aqui, o filho ele sempre vai querer imitar o pai, ele sempre vai procurar no pai virtudes e ele vai querer imitar as virtudes do pai. Às vezes criança, observe que a criança, quando vê o pai se vestindo, às vezes ele diz: olha, eu quero uma camisa igual a do meu pai, eu quero um sapato igual ao do meu pai. Então ele está tentando, ele vê o pai como espelho e o pai ele é um modelo de imitação. E a gente tem que tomar esse cuidado porque o pai ele é um modelo de imitação para o filho. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus, ele é o nosso modelo de imitação. Nós temos que nos parecer com o Pai, nós temos que servir a esse Pai como filhos amados, né? Isso é lindo. E o Salmo 128, versículo 1, diz que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Nós estamos falando dessa caminhada, trilhar nesse caminho. E todos esses versículos que eu estou citando é para que nós tenhamos um entendimento que a Bíblia sempre vai estar nos conduzindo nesse caminho. Então o salmista, no Salmo 128, ele vai falar justamente que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Outra vez aqui nós vemos a questão do temer. Temer o Senhor, prestar a Ele justamente essa reverência, essa honra, dar a Ele a glória que lhe é devida, temer, submeter a sua vontade, temer o Senhor. E quando a gente teme o Senhor, a gente obedece e a gente anda nos caminhos que Deus tem estabelecido, a gente anda no propósito, a gente anda em obediência à sua palavra, aos seus preceitos, segundo a sua vontade. Então, aqui novamente a gente fala da obediência e da admiração que a gente tem por esse Deus, andar nos seus caminhos, porque eu obedeço a sua lei, a sua ordenança. A gente observa João capítulo 12, versículo 26, se alguém que me serve, siga-me, onde eu estiver ali, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha o que João está dizendo, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, e se alguém precisa fazer o quê? Precisa seguir. A gente vê aqui o servir. Quem serve, segue. E a gente observa justamente, na época, tinham os seus senhores e tinham os seus servos.
E os servos estavam ali para servir os senhores. E aonde o Senhor ia, o servo o acompanhava, porque o servo estava disposto a seguir. Então a gente vê uma outra coisa importante: onde eu estiver, ali estará também o meu Pai. Então a gente novamente, Jesus, ele está comparando Deus e Yahvé como seu Pai. É interessante que essa palavra Pai, para os judeus, isso era uma afronta, porque Jesus é o primeiro que aparece no Novo Testamento chamando Deus de Pai. E é interessante que os judeus, eles se relacionavam a Deus, era o Senhor Jeová, era Yahvé. Então eles se reportavam a Deus em uma dimensão tão distante. E Jesus, ele traz a construção de um relacionamento tão íntimo com Deus, que quando ele se reporta, ele diz: olha, o meu Pai, ele trabalha até agora. Então a gente vai sempre observar Jesus se relacionando a Deus como o meu Pai. O meu Pai trabalha até agora. Ele diz: Pai, graças te dou. Pai, eu não peço por mim. Pai, mas eu peço por eles. Então os judeus olhavam para Jesus: quem é esse sujeito aí que está chamando Yahvé de Pai? Então só quem pode realmente olhar para Deus e ver essa condição de Pai é quem é íntimo, é quem se considera realmente filho. O filho que chega para o pai e chamar o pai, aquele que é o modelo da família, aquele que é o provedor, aquele que é o sustentador, aquele que é o cabeça do lar. O filho, ele se sente honrado em chamar esse chefe de família de pai. É prazeroso, é honroso para o filho, está dando honra. E isso é uma denúncia que esse filho, ele tem relacionamento, ele tem uma intimidade. Pai, papai, meu pai. Então Jesus, ele se reportava a Deus assim. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu tenho liberdade, meu pai me deu essa liberdade e essa intimidade para me chamar Yahvé de pai. Ele é o meu pai. Pai, graças te dou. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é prazeroso no sentido de você se alegrar em servir realmente, servir o meu Pai, Jesus, na condição do Filho. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, Pedro ele faz uma declaração muito importante: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então a gente observa que para isto Cristo ele sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sejais, para que nós sigais essas suas pisadas. Então Cristo ele é o exemplo, ele é o modelo de imitação. Paulo ele diz assim: seja os meus imitadores como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo assim: da mesma forma que eu imitei a Cristo, vocês podem imitar. Imite a Cristo da mesma forma que eu imitei. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: um exemplo de imitação sou eu. Eu sou uma pessoa abnegada, eu abri mão dos meus prazeres, eu abri mão da minha vontade para servir. Então, da mesma forma que eu fiz, vocês podem fazer também. Olha o meu exemplo de abnegação e de serviço. Então é justamente esse modelo. Cristo ele é o nosso modelo de imitação, porque somos feitura sua e criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então a gente observa como é que eu imito a Cristo. Paulo ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10:
Por que que eu tenho que ser um imitador? Primeiro, porque nós somos feituras de suas mãos, né? Nós somos feitura sua. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, essas as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, ou seja, todas as obras. Primeiro, que nós somos feituras de Deus, e segundo, as obras, elas estão aí para servir de modelo para que nós possamos andar, para que nós possamos seguir, para que nós possamos realmente ser esse modelo, né? Essa criação. Nós vemos Jesus, essa beleza dessa ação, dessas obras, para que nós possamos andar nelas. Então, seja um imitador. Cristo, ele fez tantas coisas, e nós podemos imitar a Cristo pelo modelo de vida, pelo estilo de vida de Cristo, por aquilo que ele realizou. Essas obras que foram realizadas simplesmente para servir de exemplo, de modelo, para que nós possamos andar nelas em Cristo Jesus. Que Deus ele possa assim abençoar ricamente a tua vida, e você possa realmente estar focado em Cristo, sem perder o vigor, sem perder a confiança, sem perder a esperança em Cristo, que você possa, a partir de hoje, trilhar esse caminho com coragem, com muita fé, com muita confiança, com muita esperança. Observe o que diz a gente vê Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. A gente percebe que esse modelo de vida, para que nós possamos viver, vai promover justamente isso, essas obras, e as obras precisam ser vistas através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Porque o próprio Jesus, em João 8, 31 e 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que anda realmente na palavra de Deus. E Paulo, falando aos Colossenses, e quanto fizerdes, né? Paulo diz que quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus, dando ele graças a Deus e Pai. Ele está falando de uma dependência realmente que nós temos de Deus. E o próprio Jesus, ele disse-lhe em Jesus: se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então a gente observa justamente